introdução teórica e numérica em alguns problemas clássicos de EDPs, né? Então, como é um nível introdutório, e aqui tem alguns alunos de graduação ainda em fase de graduação, então eu vou tentar ser o mais detalhista possível em algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso roteiro do encontro de hoje, né? Então, vou falar um pouco de algumas EDPs, né? Vou falar um pouco de soluções, solução fraca, solução clássica, tá? Depois vou comentar um pouco sobre o ponto de vista computacional das equações diferenciais, de algumas equações diferenciais, tá? Vou apresentar o FreeFrame, que é um software específico para trabalhar com EDPs, equações diferenciais parciais. O Notepad eu vou apresentar como sendo editor, tá? E posteriormente a gente já vai começar a mexer uma coisinha aqui, tá? Para poder já tomar uma familiaridade, mesmo que seja inicial. Aí no encontro de quarta-feira eu já apresento a equação do calor e a gente vai evoluir aos poucos nisso tudo, tá? Pois bem, né? Então vamos começar primeiro com a definição, né? O que seria uma equação diferencial parcial, né? Então, como vocês, quem já estudou equações diferenciais, basicamente é a equação associada a derivadas parciais, tá? Então, a EDP é isso, uma equação diferencial parcial é isso, tá? E quando eu quero trabalhar com equação diferencial parcial, o que me interessa? Me interessa uma determinada solução que depende de determinadas variáveis, tá? E essa solução, ela é dada, bem, ou de uma maneira explícita, tá? Que a gente chama de solução clássica, ou você concede um espaço de soluções ao qual você obtém essa solução, que é um conceito mais geral, tá? Que vai ser a nossa motivação para a solução fraca. Tá? Então, entendo inicialmente que, se eu falar em equação diferencial parcial, eu estou falando uma equação que tem derivadas com relação a cada uma dessas coordenadas, tudo bem? Pois bem, então, uma vez que nós saibamos já o que é uma equação diferencial parcial, nós podemos comentar um pouco sobre a ordem, né? O que é uma ordem de uma ADP? Tá? Então, como eu sei que estou trabalhando com derivadas, né, o que vai dizer a ordem da equação diferencial parcial vai ser justamente a ordem da derivada mais alta. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho uma determinada formulação com um problema, né, que depende das variáveis x e y, né, a solução do problema, né, ou a suspeita de solução e as suas derivadas parciais com relação a x e relação a y, nós sabemos que isso aqui vai ser uma equação diferencial de primeira ordem, porque não tem uma derivada maior do que a derivada de primeira ordem. Tudo bem? Então, quando eu falo equação parcial, por exemplo, de segunda ordem, aqui eu tenho novamente, né, as nossas variáveis x e y, onde a solução vai ser estudada, né, com relação às suas posições espaciais ou planos, né, e nós temos derivadas já de ordem maior. Então, aqui nós tínhamos uma derivada, né, aqui nós tínhamos uma derivada, nesses dois casos, e aqui nós já temos derivadas de ordem maior, tá? Então, aqui vai ser de segunda ordem, porque nós temos derivadas de segunda ordem. Tá? Então, essa notação, o x, o y, indica que eu estou derivando a minha função u, com respeito à variável x. E aqui, no caso, eu estou derivando a minha função u com respeito à variável y. Então, se eu tenho x e y, quer dizer que primeiro eu derivo em relação a x e depois em relação a y. x, estou derivando duas vezes em função de x, y, derivando duas vezes em função de y. Tá? Na variável y. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma equação diferencial. Então, uma pergunta natural é, tá, beleza, eu sei que isso é uma equação, né, e por quê? Por que eu quero estudar esse tipo de equação? Né, o que há de útil no estudo? Né? Então, primeiro que as nossas EDPs, na verdade, EDPs de um modo geral, elas servem como uma base para modelar problemas reais, né? Sejam eles estacionários ou de evolução, tá? Ou seja, problemas parados ou problemas que evoluem com o tempo. Então, as equações de diferenças parciais, elas conseguem modelar problemas reais. Tá? Então, comumente você encontra equações diferenciais parciais em biologia, em física,
né, áreas de saúde também, equações de diferenças parciais aplicadas à medicina, à engenharia, tá? Então, eu vou citar algumas equações que são bem conhecidas, tá? E posteriormente, em cada uma delas, eu vou deixar comentários aqui sobre, bem, aonde se pode encontrar algum tipo de aplicação. Tá? Então, primeiramente, a equação de Boole com viscosidade, tá? Isso aqui é uma equação diferencial parcial, como nós vimos anteriormente, que é uma equação ao qual nós temos, bem, eu não falei o que era esse t, né? Mas esse t para a gente vai representar tempo, tá? Isso aqui vai ser a minha coordenada espacial, tá? No caso, com relação a x, tá? Então, aqui eu tenho uma derivada no tempo. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa minha função está variando no tempo. Tá? Aqui eu tenho a função, eu tenho uma variação espacial, né? Aqui eu tenho uma constante de viscosidade, tá? E aqui eu tenho novamente duas derivadas espaciais. Essa equação, dessa forma, é chamada de equação de Boole com viscosidade, justamente por causa desse termo, que é o termo de viscosidade. Tá? Então, se você quer encontrar algumas aplicações associadas a ela, você pode buscar em mecânica de fluidos, em acústica não linear, né? Você encontra aplicações em dinâmica de gases. Então, na verdade, você encontra muitas aplicações, né? Você encontra diversas aplicações, sendo em engenharia, em física, em matemática, né? Quando eu falo matemática aplicada, né? Outra equação que é muito utilizada é a equação de Laplace, tá? Onde esse operador é o operador laplaciano, para a gente ele é escrito como soma das derivadas parciais segundo a ordem com relação a cada uma das variáveis, tá? Novamente, esse tipo de equação ela pode ser encontrada com facilidade na astronomia, eletromagnetismo, mecânica de fluidos, tá? Então são equações realmente muito utilizadas. A equação do calor, que vai ser uma das equações que nós vamos trabalhar, tá? Ele pode ser aplicado, pode encontrar muitas aplicações em processo de fusão química, né? Estatística, de movimento browniano, equação de Fokker-Planck, né? Existem até aplicações para a equação, claro, variações da equação do calor, que você pode estudar, por exemplo, propagação de Wi-Fi, entre outras possibilidades, tá? Então, claro, aqui falta indicar uma constante aqui, que é uma constante de fusão, tá? Mas, claro, isso aqui são informações mais para apresentação das equações, tá? Então, isso aqui vai ser a equação, onde isso aqui vai ser um termo de força, tá? Ou seja, tem uma equação em que aqui descreve como evolui o problema, e aqui é um termo de força que está sendo aplicado sobre a equação em uma determinada região. Tá? Então, a equação de fusão é a versão mais geral da equação do calor, tá? E outra equação que nós vamos trabalhar vai ser a equação de ondas, né? Então, a equação de ondas, nós temos também diversas possibilidades, né? Então, o que difere da equação do calor e da equação de ondas é que nós temos mais uma variação temporal, ou seja, mais uma derivada temporal. Então, é segunda ordem no tempo e segunda ordem no espaço, porque se você parar para observar, esse Laplaciano aqui indica a segunda derivada da função u, né, com relação à variável na coordenada xy. Tá? Então, a equação da onda vai ser a dupla variação temporal nessa função e o Laplaciano. Tá? E aqui, normalmente, vai ser uma força externa que está sendo aplicada no problema. Tá? Então, novamente, né, algumas áreas bem interessantes, como óptica, acústica, eletromagnetismo, dinâmica de fluidos, em todos esses tipos de problemas nós encontramos a equação da onda, que pode ser aplicada, pode ser redirecionada para esse tipo de problemas. Tá? Pois bem, então a pergunta primeiro claro, quando nós estamos estudando, por exemplo, EDOs, nós conseguimos soluções explícitas, né? Às vezes em função de uma constante, de uma exponencial, nós conseguimos soluções explícitas. Tá, então, o que diferencia, por exemplo, em EDPs? Né? Primeiro, né, nós temos essas duas formas de trabalhar com EDPs. Na verdade, existem outras formas também. Tá? Então, eu apenas vou apresentar a formulação fraca e a clássica para indicar uma generalização da solução clássica. Por quê? A solução clássica, basicamente, você trabalha com ferramentas de cálculo diferencial, com ferramentas de cálculo integral,
em que a gente pode encontrar uma solução, né, em um determinado sentido. Ou seja, se você determina condições iniciais ou outros tipos de condições, você consegue encontrar, por exemplo, uma cara para a solução. Tá? Então, essa forma de encontrar a cara para a solução, né, é feita pontualmente, tá? Isso que eu vou corrigir um erro de grafia aqui, mas tá, enfim. Em todos os pontos de uma região, você tem que encontrar uma determinada solução, a qual você consegue encontrar uma cara para essa solução. Isso é a solução clássica. Já a solução fraca, aí já muda um pouco o sentido. Por quê? Porque, primeiro, você não necessariamente consegue encontrar uma cara para a solução, mas você consegue encontrar o ambiente onde as soluções habitam. Tá? Então, o que acontece? Acontece que quando você formula o problema uma formulação fraca, você consegue obter generalizações enormes, tanto de espaço a ser trabalhado, quanto de soluções, tá? Então, quando você vai generalizar a ideia de solução para a solução fraca, você, na verdade, está generalizando o conceito de função, que vão aparecer as funções de distribuição, na verdade, né, são distribuições, e, claro, aceitar, né, que uma solução fraca para o problema existe, também você tem que ter diversos critérios, né? Sejam eles de fronteira, sejam eles de condições iniciais, você tem que ter critérios para garantir que existe uma solução fraca para o problema. Tá? Então, formulação clássica, ou solução clássica, perdão, é você encontrar uma solução ao qual você consegue explicitar de alguma maneira. Já a solução fraca não, pode ser que você não consiga explicitar, mas você consegue garantir solução sobre determinadas condições. Até estranho, você fala assim, mas como assim fraca? Né? Fraca parece que você consegue, não consegue soluções gerais, mas bem, é a forma como é definido. Né? Então você consegue trabalhar com soluções de maneira mais geral, consegue abordar uma classe muito maior de problemas. Tá? Então essas são as vantagens de trabalhar com soluções fracas. Né? Então o que vai ser apresentado aqui em diante são apresentações de resultados associados a soluções fracas. Tá? Então, eu vou falar com mais detalhes amanhã não, perdão, na quarta-feira, sobre soluções fracas, como obter uma solução fraca a partir da introdução de uma função teste, né? O que é uma função teste, o que é a formulação variacional do problema. Eu vou explicar isso aqui em mais detalhes amanhã. Então, hoje eu vou mais apresentar os problemas, né? Alguns problemas e as ferramentas, e a partir de quarta a gente começa já a pontuar melhor cada um desses elementos, tá? Pois bem, então nós sabemos que de agora em diante a gente vai estar procurando soluções para o problema, que são soluções fracas, ou seja, são soluções mais gerais do que as soluções clássicas. Tá? Então aí agora vem a pergunta, né? Tá bom, você falou que ia trabalhar com a parte teórica e a parte computacional, né? Então, por quê? Por que trabalhar com a parte computacional, né? Para que programar uma EDP? Claro, sempre que nós pensamos em trabalhar com algum tipo de equação, seja ela de evolução ou não, nos vem em mente sempre a ideia, como será o gráfico disso? Né? Acho que é natural se perguntar, como é o gráfico disso? Né? Então, por exemplo, quando eu não sei se algum de vocês chegou a assistir o curso da professora Luz Tereza, quando ela falou de espaço Sobolev, mas os problemas que vão ser apresentados, eles habitam esse tipo de espaço. Tá? Então, o que acontece? Se você for lá para um espaço Sobolev, é um espaço abstrato, ao qual você vai encontrar a solução em determinado sentido, e também são soluções assim, você não tem a cara explícita dela. É a solução no sentido fraco, né, de um problema abstrato, e você, claro, encontrou a solução e tudo mais. Aí uma pergunta natural, como é que esse negócio evolui graficamente? Será que eu posso implementar? Né? Será que eu consigo fazer um programazinho que eu possa estudar esse tipo de equação e verificar como ele evolui, ou como ele cresce ou não? Então, claro, é possível, né? Então, não só a ferramenta que eu vou apresentar, diversas outras fazem esse tipo de análise, tá? Então, uma vantagem é que problemas abstratos, de equações diferenciais, você já passa a ter uma noção de uma evolução computacional, uma apresentação gráfica do problema que você está estudando, né? Então, tem esse interesse. Outra é simular problemas reais em determinados campos, química, física, engenharia, medicina, aviação, entre outros. Então, qual a utilidade disso? Imagina o seguinte, você tem um determinado problema de engenharia, né, e você quer encontrar uma solução, por exemplo,
que garanta a rigidez de uma viga ou a elasticidade da mesma, né? Então, ao invés de você gerar uma viga, né, no sentido concreto, você pode trabalhar com simulações sobre isso, né? Então, ao invés de você ver, se eu pego uma equação que descreve um determinado movimento e eu quero saber como se comporta uma estrutura, você pode, ao invés de construir isso, custaria muito recurso, tanto de tempo quanto de dinheiro, você pode simular isso, né? Então, você consegue uma simulação matemática computacional e você pode não conseguir a solução exata, mas você consegue uma aproximação maravilhosa. Tá? Então, serve para esse tipo de coisa também. Então, quando você pensa em programar EDPs, você pensa em converter problemas reais em problemas computacionais, né? Então, como essas equações elas descrevem problemas e fenômenos, muitas vezes, né, naturais, né? Então você pode fazer isso. Você pode pegar seu problema e levar para o computador e simular ali e ver o que pode acontecer, né? E, claro, não só nessas possibilidades, né? Existem diversas outras, como análise de fluidos, né? E dentre vários outros. Tá? Então, nós temos duas vantagens já. Uma, apresentar um resultado visual da parte abstrata. A outra é simular problemas reais, né? Isso é uma utilidade muito grande, principalmente na indústria, né? E outra coisa também interessante é que, como nós estamos falando em soluções fracas, né, pode ser que ele não apresente uma solução exata. E como ele não apresenta uma solução exata, você pode calcular a solução por uma aproximação. Então, novamente, né, isso é muito interessante do ponto de vista matemático. Por mais que você não consiga a solução exata, você consegue uma aproximação muito boa. Então, claro, e acima de tudo, né, é você poder buscar alternativas, né, em tomadas de decisões. Como eu falei anteriormente, se você vai dar uma estrutura com vigas, por exemplo, você pode, antes de construir, você pode analisar todas as possibilidades seja de torção, seja de elasticidade, o que for. Você pode simular isso computacionalmente e ver, né, como atacar melhor esse tipo de problema. Pois bem, então, o que eu vou usar para isso, né? Para simulações de equações de diferenças parciais, eu vou utilizar o FreeFrame. Tá? O FreeFrame++ é um software que foi criado justamente para estudar equações diferenciais parciais. Ele resolve EDOs? Não. Resolve EDPs. Tá? Então, bem, ele resolve equações de diferenças parciais em 2 dimensões, 3 dimensões, superfícies, tá? E ele vai usar o método de elementos finitos. Mais para o finalzinho eu vou explicar o que é o método de elementos finitos, mas, a grosso modo, o método de elementos finitos é você imaginar que você tem um domínio ilimitado, por exemplo, e você está quebrando esse domínio em partes menores. Tá? E o problema que eu vou estudar em uma determinada região, se eu for usar o método de elementos finitos, eu vou estudar esse problema em cada um desses pedacinhos ao qual a região eu discretizei. Então, imagina que você tem um plano, né, uma região plana, um quadrado, tá? de largura e comprimento 1. Tá? Então, você tem um quadrado com os lados iguais a 1. Tá? Então, você pode pegar, por exemplo, esse quadrado e dividir em 1000 partes. Então, basicamente, é isso que se faz em método de elementos finitos. Eu pego uma determinada região e quebro ela em partes, em várias partes, em partes menores, e vou avaliar o que acontece com a evolução do problema em cada uma dessas partes. Tá? Então, a combinação de todos os resultados em cada uma dessas partes específicas, quando você junta, você consegue avaliar o problema todo. Então, é isso que faz o método de elementos finitos. Então, o FreeFrame ele foi criado com esse objetivo, né? Trabalhar em método de elementos finitos, é por isso que tem o nome FEM, que é Finite Element Methods. Tá? Então, eu vou trabalhar em métodos de elementos finitos, e o grande interessante aqui é que é free, ou seja, você não vai pagar nada por isso. Melhor ainda, né? Então, você pode fazer o download e trabalhar nele tranquilamente, né? Não vai pagar nada por isso. Tá, então, esses que foram os criadores do FreeFrame, né? Que é o Frederic Hent e o Pironneau.
E o Otsuka eu não achei uma imagem dele. Na verdade, eu estou procurando a imagem do Otsuka já faz uns 6 meses, não encontrei. Mas eu ainda vou ter êxito nisso. Tá? Então, o que ocorre com o FreeFrame? Né? Bem, uma grande vantagem é que ele é livre e é um ambiente fácil de se trabalhar. Tá? Relativamente fácil quando você compara outros softwares que tem para fazer o mesmo papel. Tá? Então, antes de ser livre, na verdade ele era pago. E a linguagem escrita dele não era mais. Eu não falei mais, né? Mas esse mais aqui indica que ele é escrito e programado em C++. Tá? Então, é por isso que é mais, principalmente por conta disso. Porque ele é escrito em uma linguagem C++, só que ele não é explicitamente um C++, ele é uma coisa simplificada. Assim, você pode até confundir um ambiente de programação com algo escrito no TeX. Isso até acaba sendo mais atrativo, que torna mais simples. Nem todos os comandos você vai precisar programar. Alguns já vêm com um pacote interno que ele entende. Tá? Ou seja, já foi facilitado para que o usuário não sofra tanto. Tá? Então, a vantagem dele, né, que antes era pago, e era apenas para o MacFan, né, que a versão do FreeFrame, perdão, era chamada MacFan, que era só para o Macintosh, e era em Pascal. Né? Só que Pascal era uma linguagem muito conhecida nos anos 70, 80. Então, os caras criaram nessa linguagem escrita porque era a linguagem do momento, né? Pascal era a linguagem. Só que em 80, 90, o C++, o C, na verdade, cresceu, né, com uma linguagem de programação muito bem aceita no meio científico, e ela passou, ao invés de ser em Pascal, ela foi reescrita em C. Né? Então, o FreeFrame teve a versão FreeFrame, que não tinha mais, que era só escrita em C. E, posteriormente, surgiu a linguagem de escrita C++, né, que hoje está entre as 5 linguagens mais utilizadas no mundo de programação, né, e tomou essa cara, né? Então, passou a ser FreeFrame++, porque é um software livre, em que se usa um método de elementos finitos e se programa seus dados em C++. Tá? Então, se vocês verem o histórico de linguagem de programação, o que tá rolando agora é Python e Java. Né? São linguagens que são mais bem aceitas. Né? E, então, por isso, né, se foi criada novas ramificações do FreeFrame. Tá? Eu vou comentar isso aí também para vocês. Então, aqui eu vou deixar para vocês o link. Caso vocês queiram, vocês podem acessar. Então, clicou, né, depois, posteriormente, quando a pós-graduação disponibilizar para vocês o material, é só clicar. Na hora que você clicar nesse link aqui, você vai diretamente para o site do FreeFrame. Tá? E ali você vai fazer download. Então, é muito simples. Tá? Então, essas são as possibilidades que você tem de baixar em Linux, Solaris, em Mac, em Windows. Né? Então, você tem essa liberdade, seja lá qual for o ambiente que você trabalha, você tem as opções de trabalho. Né? Tá, o FreeFrame também tem outra versão, que é o menos CS. Qual é a diferença? Bem, a diferença é que o FreeFrame++ você vai ter que baixar um editor de texto, né, para escrever o programa. Já o menos CS não precisa. Você vai escrever de um lado o código e do outro lado vai aparecer a figura. Tá? Então, ou seja, você escreve o código e bota para compilar. Do lado esquerdo você escreve o código, no C++ menos CS, e do lado direito você vai ter a geração de figuras. Tá? Já no não. Eu particularmente prefiro essa versão de cima. Eu tenho mais controle sobre o que acontece e eu tenho mais ferramentas posteriormente para analisar os dados de saída. Tá? Pois bem, como eu falei, né? Então, o FreeFrame foi a linguagem, o FreeFrame é um software que foi se adaptando. Saiu do Pascal, foi para o C, foi para o C++, e agora tem a versão JavaScript. Então, JavaScript também agora é uma linguagem muito crescente, né? JavaScript. Você tem a possibilidade também, quem tem mais familiaridade com Java, segue aqui. Né? Clicou nesse link, você pode trabalhar nesse ambiente. Se você tem mais facilidade com C++, né? Você pode clicar aqui e vai para lá. Né? Então, aqui estão os links, tanto dessa versão FreeFrame++,
quanto dá menos CS, tá? Então, clicou, vai para o FreeFrame++. Clicou aqui, vai para o FreeFrame++ menos CS. Só não pode fazer download, tá? Aqui também no JavaScript, a vantagem, né? Em todos os casos aqui é gratuito. Né? E a outra vantagem do JavaScript é que você funciona diretamente, né? De uma página HTML e você não precisa ter instalado nada no computador. Né? Você pode trabalhar sem ter essa necessidade de um software que pese. E o FreeFrame ele não pesa. É um programa leve, de alto desempenho, né? Então a vantagem dele é esse, que ele é uma linguagem acessível, alto desempenho, porque ele computa dados de uma forma assim, incrivelmente rápida. Eu nunca troquei meu computador, estou trabalhando com Core i3, já faz muito tempo. Eu tenho 11 anos, eu acho, no computador, continua compilando de maneira ótima. Tá? Então, alguns programas, por exemplo, você quer gerar algum resultado no MATLAB. Às vezes a linguagem de programação do MATLAB, que é mais intuitiva que o FreeFrame, mas às vezes um programa demora 2, 3 dias para rodar. E no FreeFrame ele é muito mais rápido. Tá? E, pois bem, né? Então eu vou comentar um pouco sobre a instalação do FreeFrame, porque nem todos conhecem. Então os que não conhecem, eu vou direcionar como vocês fazem isso. E, claro, eu vou passar algumas dicas de como trabalhar no ambiente FreeFrame, tá? Então, vai instalar, clicou nesse link e você vai ser direcionado para a página, tá? Essa é a página do FreeFrame. Então, aqui você tem, né, a opção do software, né, que na verdade aqui diz que é o FreeFrame. Nós temos a documentação. A documentação, na verdade, é um PDF com tudo que tem de FreeFrame. Quando eu falo tudo, é de código. Tá? Então, você tem uma documentação autocontida no próprio site. Né? Na hora que você fala download, já baixa tudo de uma vez. Vai baixar o programa, vai baixar o PDF da documentação. Tá? Essa comunidade você pode fazer perguntas, quase simples, responder muito rápido. No tempo eu estava com uma dificuldade em gerar um determinado tipo de malha em outro ambiente para puxar para o FreeFrame. Ou seja, ao invés de trabalhar no FreeFrame Center e gerar domínios lá, às vezes quer estudar uma coisa mais difícil. Sei lá, um domínio mais difícil de programar. Eu quero estudar a dinâmica de um carro. Pode ser. Depende do que eu quero estudar, né? Você pode programar em outros ambientes que faça isso e posteriormente você pode puxar o que você programou para dentro do FreeFrame. Tá? Então eu estava com essa dúvida, perguntei na comunidade, como é que eu faço isso, papai? Pronto, acho que questão de 6 horas responderam, a comunidade é muito grande, são milhares de usuários, tá? E aqui, claro, se tiver dinheiro sobrando, você pode fazer uma doação para eles, tá? Mas, bem, eu não fiz ainda isso. Então aqui download, tranquilo. Clicou, já vai direto clicou aqui, você vai ter essa página para fazer download, clicou no download, já baixa logo o software. Então, primeiro, né, depois que você fez isso vai aparecer para vocês na área de trabalho. Né? Bem, a minha versão é 4.6, mas já tem versão mais atual. Tá? Então, isso vai aparecer para vocês e vai aparecer também esse ícone. Tá? Essa documentação que eu falei anteriormente, que era um PDF, eu tirei aqui de dentro. Tá? Então, ele veio dentro da pasta e veio o PDF com a documentação. Então, você pode extrair e botar tudo no mesmo ambiente. Botei na minha área de trabalho porque é mais fácil trabalhar assim. Tá? Então, fez download, vai aparecer para você essa pasta. Né? Bem, aqui está na parte download, eu só transferir para a minha área de trabalho. Né? Então, transferi isso, escrevi automaticamente também, e o documento eu extraí aqui de dentro. Então, você tem tudo que você precisa para trabalhar aqui. Tá? Então, eu cliquei naquela pasta anterior, cliquei nessa pasta, e me apareceu todas essas pastas. Tá? Bem, a vantagem do FreeFrame é que ele vem com uma quantidade muito grande de exemplos. Tá? Então, por exemplo, se eu clicar nessa pasta aqui, 3D Surf, você vai para exemplo do FreeFrame, que é trabalhado em superfícies. Aqui, exemplos que são trabalhados em curvas. Aqui são elementos tridimensionais. Bem, esse Chapter 3 aqui, é o capítulo 3, você tem todos os exemplos que são comentados naquele material PDF, né, que está no capítulo 3. Tá? E aqui tem programas principais, enfim, aqui é recheado de informações, recheado de
programas já feitos, tá? Então, por exemplo, eu abri, qual foi a pasta? Main, tá? Então, eu cliquei nessa pasta aqui, Main, né? E aqui tinha os diversos programas, por exemplo, se der 2 cliques nela, vai surgir um monte de programa. Claro, aqui só deu um print, né? Eu só tirei um pedacinho do que aparece, mas para baixo tem muito mais programas. O que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com equação de Navier-Stokes? Tem. Equação de calor? Tem. Onda? Tem. Então tem exemplos, né? Exemplos de monte aqui dentro dessas pastas do FreeFM, tá? Então, ou seja, se você baixa o software, você já vem com um monte de documentos já de graça, né? Ou seja, você ganha um bocado de possibilidades que vai te permitir trabalhar e reconhecer o que está sendo feito ali, né? Então, você vai ter o programa e você pode consultar o que cada passo do programa faz dentro daquele PDF, né? Que é a documentação. Pois bem, eu estou aqui cliquei no main, né? Fui na pasta lá, cliquei no main, aqui tem diversos exemplos, eu cliquei em um aleatório. Né? Então, eu cliquei na equação de Navier-Stokes. Dei 2 cliques, né? Cliquei 2 vezes esse programa aqui, então ele compilou direitinho e me surgiu isso como resultado de representação gráfica. Tá? Ou seja, a equação de Navier-Stokes que está aqui programada, ele evolui de uma determinada forma. A forma como ele evolui com os dados que foram programados, quando eu falo com os dados, é porque quando estou na equação de Navier-Stokes, né, é uma equação diferencial parcial que é utilizada para estudar dinâmica de fluidos. Tá? Então, claro, cada problema apresenta uma evolução distinta se você considera dados iniciais, ou seja, da onde a equação vai arrancar, né? Então, se você apresentar dados iniciais distintos, condições de fronteiras distintas, você vai ter problemas se comportando de maneiras distintas, tá? Então, esse programa aqui, né, de 2 cliques, ele evolui dessa maneira, tá? Pois bem, só que outra pergunta natural, né, é a seguinte. Suponhamos que eu tenho um programa aqui dentro dessas pastas que, bem, a própria equação da Navier-Stokes, tá? E eu não estou satisfeito com aquelas condições que estão ali pré-estabelecidas. Por quê? Porque eu, sei lá, porventura, eu estou fazendo estudo na equação de Navier-Stokes e ela não tem as mesmas condições iniciais desse programa. Ou condições iniciais, ou condições de fronteira, né? Ou você tem um termo de viscosidade com outro comportamento. Então, o que eu faço? Porque se você clicar aqui, ele vai rodar o programa que está ali dentro, que foi programado com as características e necessidades que o autor tinha naquele momento. Né? Então, e aí? O que eu faço? Bem, um caminho natural é você encontrar um editor de texto que faça com que você possa modificar os dados que você quer no programa. Então, como eu falei, o FreeFM++, ele é programável em C++. Então, se eu escolho a versão FreeFM++ para trabalhar, então eu preciso de um editor de texto C++. Então, pois bem, então o ideal é você buscar um editor de texto C++. Então, eu já deixo para vocês também aqui um link, que quando vocês clicarem em cima, já vai automaticamente direcionado para a página do Notepad. Notepad é um editor de texto, né, que você pode escrever em diversas línguas. C++, Java, Pascal. Você pode escrever na quantidade sim, de linguagem de programação absurda. Né? Então, basta você ir na página do Notepad, ou busca mesmo no Wikipedia, você encontra lá quais são todas as possibilidades de programação. Tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos buscar esse editor C++, o Notepad++ é bom, porque também é gratuito, né? Então, eu não vou mostrar para vocês nenhuma ferramenta paga, viu? Vai ser tudo gratuito. Tá, então, aqui vai ser o link ao qual vocês podem clicar, que automaticamente vão ser direcionados para o download do Notepad. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa foi a versão que eu baixei para poder fazer edição de textos, tá? Então, clicou aqui, vai aparecer para vocês esse camaleãozinho, acho que é camaleão aqui. Enfim, vai aparecer essa página, vocês cliquem em qual
é ideal para vocês, né? Como eu trabalho com Windows, para mim a versão é essa, mas tem para outros ambientes, tá? Pois tá, né? Uma vez que nós sabemos quais são as possibilidades de trabalho, e sabemos qual é o editor que nós temos para fazer modificações, vamos a elas, né? Então, primeiro, como eu falei, né? A gente está falando da equação de Navier-Stokes, porque foi a equação que nos gerou esse gráfico, né? Perdão, essa figura. Né? Então, a pergunta é, tá, mas se quiser mudar alguma coisa nessa equação de Navier-Stokes, agora nós sabemos que nós podemos editar uma ferramenta de texto de C++. Então, tá, tem esse programa aqui, FreeFam, eu quero mudar algum dado, já baixei agora o editor de texto, agora eu vou lá no programa, clico com o botão direito e vai aparecer as opções, né, abrir com, enfim. No caso, eu escolhi abrir com Notepad++, porque é meu editor de texto. Se você tiver outro editor de texto de C++, fique à vontade, tá? Mas Notepad++, como eu falei, que eu estou mais habituado com ele. Então, se eu pego o programa e abro com Notepad++, já vai me dar agora a possibilidade de mexer no programa. Ou seja, eu posso agora mudar dados que me interessem mais, sejam condições iniciais, condições de fronteiras. Agora você está livre para trabalhar e mexer no que você quiser. Tá? Então, clicou com o botão direito, vai no editar, né? A partir do momento que você edita, você vai no código-fonte. Quando você vai no código-fonte, aí é que está ótimo, porque você vai poder mudar, por exemplo, esse nu é uma constante de viscosidade, você pode mudar a viscosidade do seu problema, né? Aqui é a forma como o programa ele é escrito, tá? Você pode mudar alguma coisa aqui, de acordo com a sua necessidade. Você tem uma função G, uma função força, que atua sobre determinada parte do programa, você vai poder mexer nela. Tá? Então, é tudo editável. Tá? Cada uma dessas linhas aqui, eu vou explicar para vocês o que é. Tá? Então, claro, a gente vê com o primeiro contato um código, né, se assume um pouco, mas eu vou explicar com cuidado cada um dos passos que vocês podem fazer, isso na equação do calor e na equação da onda, tá? Pois bem, então nós sabemos agora que o nosso código FreeFrame++, ele pode ser editável se eu tiver um editor de texto correto, tá? No meu caso, que é o C++, eu busquei o Notepad++. E seguindo, né? Bem, mexi no código, abri o código-fonte, me apareceu o programa, né? A forma como ele foi escrito, e agora me interessa mexer alguma coisa aqui. Pois bem, eu fiz algumas modificações e quero salvar. Bem, após ter feito as modificações, está ótimo, tem que salvar, né? Pronto, agora eu quero salvar o problema como eu reprogramei tudo, né? Você clica nesse disquetezinho. Vai salvar? Vai. Tá? Então você tem que tomar um cuidado, né? Um cuidado que você tem que tomar. Porque, primeiro, quando eu estou aqui, nesse ambiente, se eu pego esse programa e eu vou editar ele, quando eu vou para o Notepad++, faço modificações e salvo, ele vai salvar por cima. A não ser que você pode salvar como e mude o nome. Né? Se você não fizer isso, ele vai salvar por cima. Então, o que eu indico, se você for trabalhar com algo, você gera uma pasta própria para os programas que você vai trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar com a equação com bilaplaciano. Opa, bilaplaciano. Seleciona ele, copia, né? Copia ele e cola em outra pasta à parte. Por quê? Porque esses códigos aqui são excelentes, já foram testados, já foram validados, então são códigos bem confiáveis. Então, se você salva por cima, pode ser que em algum momento você perca as informações importantes. Então, o que eu aconselho é não mexer nisso. Né? Eu falo mexer, salvar por cima, não salvar por cima. Qualquer coisa, se quiser, seleciona, joga em outra pasta, né? Cria uma pasta própria para ele e edita lá à vontade. Porque se ocorrer algum erro, deixar de compilar, ou o arquivo sumir, você não vai bagunçar um código já bem feito, né? Então, pronto. Então, você pode salvar, né? Então, como eu falei, toma cuidado de salvar uma pasta à parte. Pode deixar uma pasta apenas com seus experimentos numéricos. Tá? Então, como eu falei, né? Se você quer salvar, clicou no disquete, salva por cima. Então,
Eu não quero salvar por cima, eu quero gerar um arquivo novo. Bota em salvar como e vai abrir uma pasta em que você vai poder salvar seu arquivo e trabalhar lá tranquilamente. Pois bem, aqui no meu caso, aqui é minha área de trabalho, tá? Na minha área de trabalho, eu tenho essa pasta FreeFrame, testes FreeFrame, eu gerei ela justamente para salvar esse arquivo que eu estava mexendo, tá? E aqui tem uma parte muito importante, porque se eu salvar, por exemplo, eu edito o código, boto salvar como, né? Vai abrir a pasta. Se você ver, quando for salvar um arquivo, vai aparecer aqui, ó. Qual tipo de arquivo você quer salvar isso aqui? Todos os tipos, tá? Ou seja, aqui vai aparecer para ti uma gama muito grande de possibilidades para salvar o arquivo. Se você não salvar na extensão correta, o programa não vai rodar. Certo? Por exemplo, o MATLAB, quando tu vai salvar um arquivo, tem que salvar .m, que ele vai identificar, .MATLAB. Então, o MATLAB, quando você solicitar esse programa, ele vai rodar no MATLAB. No FreeFrame também, ele tem uma extensão própria. Tá? Então, quando você for salvar um arquivo, tem que tomar cuidado em salvar .edp. Então, editor, salvou em outro ambiente, salvar .edp. Essa extensão .edp é a extensão ao qual o FreeFrame vai identificar para compilar os dados. Tudo bem? Então, editor, salvou em outro ambiente, bota .edp. Bem, feito isso, já surge para você o seu primeiro programa modificado, né, salvo na extensão correta. Então, salvou ele aqui, na extensão, deve aparecer FF. Se, por exemplo, você salva um programa que você criou e não aparecer esse FF, ficar tudo em branco, quer dizer que você não salvou no formato correto. Ou botou espaço, ali onde não devia, então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Então, .edp, salva, e tem que te gerar um arquivo, né, que apareça como íconezinho, o FF. Tá? Então, como é que eu faço para rodar esse programa agora? 2 cliques com o botão esquerdo, pronto. 2 cliques com o botão esquerdo, vai rodar de novo. Tudo bem? Só que agora eu estou no ambiente que eu acabei de criar, uma pasta própria para testar arquivos FreeFrame. Então, quais são os passos? Só para relembrar. Baixar o FreeFrame. Tá? Então, vai vir para mim uma pasta com vários arquivos e vai vir também dentro dessa pasta um executável e uma documentação bem geral. Né? A documentação que eu falo é aquele PDF com as instruções, né? Explica bem o que é cada coisa. Próximo passo. Não vale a pena você baixar um programa só para ficar apertando para ver como é que funciona a evolução de um problema. Né? Claro, você precisa editar ele, porque se você baixa um programa como esse, é que você quer trabalhar em alguma coisa, modificar alguma coisa. Então, o ideal é que você baixe uma ferramenta de edição de texto. Então, baixar o Notepad++. E a partir dali, pronto. Quer modificar? Botão esquerdo, vai abrir com, aí tu bota Notepad++. Pronto, aí você pode editar, salvar. Salvar com a extensão .edp. Salvou com a extensão .edp, vai aparecer o programa para ti, com FF, vai botar para rodar e ótimo. Vai compilar e vai gerar as figuras que você deseja, com as alterações que você fez, tá? Pois bem, aí uma pergunta natural é, tá bom, mas o que eu tenho ali pode ser que não satisfaça as minhas necessidades. Eu quero criar um novo documento. Tudo bem? Você abre o seu Notepad, clica aqui nesse íconezinho aqui, né, de novo documento, e você vai ter um documento totalmente em branco, para você criar o que você quiser. Inclusive, copiar os códigos fontes de alguém. Né, vou falar daquela documentação, ou algum que já tenha em trabalho, enfim. Testar, né, algum código que você viu, ver se realmente verifica as condições e tudo mais. Uma vantagem também do Notepad é que você pode ter mais de uma aba aberta. Você pode estar aqui lotado de aba. Um dia eu estava com 25 abas abertas, né? Então, e outra coisa, ele não fica todo acumulado não, né? Ele vai abrindo com esse mesmo tamanho até o final e continua, né? Só que você não vê mais os ícones abertos. Então, vai continuando, sempre para você poder ver aonde você está trabalhando de fato. Então, Notepad, dá dois cliques lá onde aparece o camaleãozinho, vai abrir para ti um novo documento. Gerou um novo documento, né? Quer salvar a ponto C++ FreeFrame, arquivo, salvar como, vai botar o nome que você quiser, depois bota no finalzinho .adp. Aí vai salvar numa extensão que o FreeFrame vai conseguir ler.
Quer dizer que meu arquivo vai compilar? Não necessariamente. Ele vai ter que compilar se você programou certo. Mas se você não programar certo alguma coisa, o FreeFrame vai te avisar, ó, tem um erro na linha 10, tem um erro na linha 5, e você busca qual é o erro, né? Pois bem, vou só fazer um teste aqui, para ver se realmente tá tranquilo. Então, por exemplo, que pasta é essa? Tá, então, aqui é a pasta do minicurso, tá? Então, aqui eu estava... bem, esse aqui é o programa que eu vou apresentar para vocês amanhã. Então, beleza, né? Bota para rodar, ó. Bem, ele girou a malha e tudo mais. Né? Tá, tudo bem. Então, aqui está só para girar a malha. Então, eu vou abrir ele e quero fazer algum tipo de modificação. Edit, Notepad++. Pois bem, esse é o ambiente que vai aparecer. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, não quero compilar. Os comandos eu vou falar para vocês posteriormente, tá? Então, perdão, vou salvar por cima mesmo, né? Vou na pasta e boto compilar. Pronto. Agora ele vai compilar de alguma maneira, né? Às vezes demora alguns segundinhos, porque o programa pode ser pesado. Isso pode ser diversas coisas que você está travando o seu programa, tá? Então, aqui vai equação de evolução, por exemplo. Tá? Então, aqui eu fiz uma parada no tempo 2, no tempo 50 e no tempo 100. Né? Então, aqui rodou, tá ótimo. Mas pode ser que o seu programa não rode. Quer ver? Linha 20. Eu vou tirar esse comando bem aqui, esse ponto e vírgula. Né? Porque ponto e vírgula vai encerrar a sentença. Se eu salvo e boto para compilar, ó, não compilou. Ele me fala, ó, onde está o erro? O erro de escrita na linha 20. Então, você identifica onde está seu erro. Tá? Às vezes aparecem uns erros desconhecidos. Às vezes é porque o programa não está bem feito, ou alguma coisa. Quando isso acontece, aparece um código de erro. Né? E você pode procurar lá na documentação FreeFrame que ele fala, ó, esse código de erro está associado a isso, ou aquilo. Ou então, algumas vezes, ele te dá dica de onde está o erro. Tudo bem? Então, aqui o erro na linha 20 de edição, de escrita, né? Botei ponto e vírgula, agora deve estar correto, salvei, eu vou botar lá e vai rodar, né? Bem, deve rodar, né? Se não tem mais erro de escrita e está feito direitinho o programa, ele vai rodar. Pronto, está rodando direitinho. E ótimo, né? Rodou direitinho, vou até fechar aqui, deixa para amanhã esse negócio, né? Pois bem, então, né? Então agora, se eu quero criar um novo documento, né? Nós temos um ambiente para isso, que é o Notepad, né? E aí você pode botar informações as quais você deseja. Então, primeiro, quando eu trabalho no FreeFrame, a primeira coisa, né? Quando eu vou estudar equações diferenciais parciais, existem possibilidades em que você estuda equações diferenciais parciais em domínios limitados, tá? E existem possibilidades que você trabalha no Rn todo, em que um dos eixos vai para o infinito. Esse tipo de problema, ele não é programável. Por quê? O FreeFrame precisa de uma região limitada para estudar o problema. Então, quando você quer estudar um determinado problema em uma determinada região, você consegue fazer a programação de dados. Tá? Já em caso infinito, aí é complicado, né? Como é que eu vou programar uma região infinita? Como é que se programa isso? Né? Então, por exemplo, no FreeFrame eu quero programar uma determinada região, eu só preciso de uma coisa, parametrizações. Então, se eu souber um pouco de parametrização, seja parametrização de circunferência, seja uma forma de parametrizar um retângulo, um triângulo, então todas essas figuras planas, você consegue parametrizar. Não só figuras planas, figuras espaciais também conseguem uma forma de parametrizar. Tá? Então, o FreeFrame te exige isso, um pouco de conhecimento de parametrização. Tudo bem? Então, nós precisamos disso para definir um determinado domínio, né? Porque o domínio, ele não vai chegar sozinho. Você vai ter que descrever o domínio que você quer trabalhar. E para isso, você vai ter que programar o domínio. E para programar o domínio, você precisa de uma parametrização. Dentro do FreeFrame, existem parametrizações já, padrões dele. Né? Que você vai declarar uma determinada informação, ele já vai entender, ó, esse comando quer dizer que ele vai trabalhar dentro de um quadrado. Bem, isso tem no FreeFrame. Né? Só que nem sempre nós queremos trabalhar dentro de quadrados. Às vezes nós precisamos trabalhar na circunferência,
às vezes precisam trabalhar dentro de um triângulo, às vezes precisam... Então, existem possibilidades distintas. Então, para isso, para essas possibilidades distintas, você tem que saber parametrizar. Aí uma pergunta natural é, tá, Pitágoras, mas se eu não souber parametrizar, eu ainda consigo programar no FreeFrame? Consegue? Por quê? Porque o FreeFrame ele tem a vantagem de puxar figuras de fora. Ou seja, eu posso gerar um hexágono em outro ambiente, tipo Gmesh, né? Você pode trabalhar no Gmesh, gerar um hexágono e pegar essa figura, salvar em uma extensão que o FreeFrame consiga ler. Né? Ou seja, se você salva em ponto .msh ou em ponto .mesh, o FreeFrame consegue puxar isso, consegue ler esse tipo de arquivo. Olha que interessante. Né? Então, é possível. Eu vou até minimizar aqui, que eu vou mostrar para vocês um exemplo. Né? Que, bem, como eu falei, né? Como equações diferenciais parciais, muitas vezes, né? Claro, às vezes tem problemas abstratos que nos servem como um direcionamento teórico, mas muitas vezes problemas de equações diferenciais parciais buscam descrever situações reais, tá? Então, por exemplo, eu quero estudar como é a dinâmica de fluidos, né? Ou seja, como é o escoamento do sangue dentro de uma artéria, algo assim. Como é que tu vai programar isso? Né? Como é que tu vai parametrizar isso? Não dá? Não dá? Então, você teria o quê? Que trazer esse tipo de figura de um ambiente que o FreeFrame consiga ler. Isso é possível. Deixa eu ver se tem aqui aberto. Na área de trabalho, por exemplo. Instantinho. Por exemplo, nesse programa, MSP, não está bem definido. Tá. Ctrl C, tá. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que o FreeFrame puxe um arquivo de fora. É possível? Sim. Então, bora ver se ele vai rodar agora, né? Tem que rodar. Bora ver. Ele identificou os elementos. Pronto. Por exemplo, isso aqui, eu nunca que conseguiria fazer no FreeFrame. Isso aqui é um pedaço da horta. Pronto. Né? Aqui é um pedaço da horta. E, por exemplo, pode ser que eu queira uma coisa como essa para trabalhar no FreeFrame. Né? É possível? É possível. Então, você pode, por exemplo, pegar problemas de imagens médicas e trazer para dentro do FreeFrame para poder trabalhar. Tudo bem? Então, é possível? Porque nem sempre você vai conseguir parametrizar essas coisas. Tá? Então, ou seja, se você não souber parametrizar figuras planas ou figuras tridimensionais, você pode fazer isso em outros ambientes e trazer para o FreeFrame. Mas isso exige um pouco mais de cuidado, porque você vai ter que identificar fronteiras, você vai ter que identificar alguns elementos, né? Dá mais trabalho, né? Dá, mas permite você trabalhar em regiões não convencionais. Em regiões que o FreeFrame você não consegue programar, porque quando você for abrir o código dessa figura que eu acabei de botar, não é um código parametrizado, é um código de coordenadas. Ou seja, quando você abrir o código, você não vai achar uma equação que descreva a figura. Não, você vai encontrar pontos. Né? Pontos coordenados, esses pontos, quando forem compilados, eles vão gerar para ti aquele tipo de figura, tá? Pois bem, então nós sabemos que para editar programa do FreeFrame, nós podemos editar com Notepad++, salvar a extensão .edp. Né? Outra coisa muito importante do FreeFrame é que toda vez que nós formos gerar um novo arquivo, nós temos que declarar informações, né? Ou seja, quer gerar uma malha, você tem que declarar informações que depois que você programar tudo direitinho, botar para compilar, vai gerar essa malha. Tá? E declarações distintas, você vai ter que separar um ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula vai indicar para a gente que você está encerrando uma sentença e está indo para uma próxima declaração. Aí você pode se perguntar, mas e para que eu vou precisar disso, né? Por que eu não declaro tudo numa linha só e boto para compilar? Bem, às vezes você quer declarar variáveis reais.
né? Quer declarar um número, quer declarar um valor que vai ser um valor real. Às vezes quer declarar algo vetorial, às vezes quer declarar uma função. Né? Então, para isso, você tem que separar as declarações com ponto e vírgula, para sempre poder declarar algo novo, né? Sem bagunçar, né, aquilo que você está fazendo com os anteriores. Ou seja, eles vão estar interligados de alguma maneira, você vai pedir para puxar os códigos dentro para eles se interligarem, porém, você vai sempre gerar uma nova declaração com esse ponto e vírgula. Tá? Então, entendo que ponto e vírgula para a gente vai encerrar a declaração e o que vem na linha de baixo já é uma nova declaração. Outra coisa importante é que no programa FreeFM, por exemplo, esse barra vai indicar que você está comentando algo. Ou seja, barra e qualquer informação que você botar posteriormente desse barra, isso não vai ser lido pelo programa FreeFM. Ou seja, você vai declarar, vai comentar, e tudo aquilo que tiver na mesma linha desse barra não vai ser lido. Ou seja, o programa não vai computar esses dados. Aí vocês perguntam, tá, mas e para que eu quero isso então? Claro, para fins de organização, isso é excelente, porque, vejamos, no nosso programa de quarta-feira, por exemplo, eu quero saber o que é cada elemento. Ó. Então, eu vou declarar valores numéricos, eu vou declarar para vocês, ó, barra, eu estou botando aqui, que é a equação do calor linear. Eu quero, o que são esses elementos, né? Ó, a descrição da fronteira. Então, eu boto barra e boto sim no comentário, se torna as coisas mais organizadas. Né? Torna tudo bem mais organizado. Aqui também pode ver, ó, aqui eu encerrei uma declaração, ponto e vírgula. Aí eu dou outra declaração aqui, ó, aqui são variáveis reais, aqui são variáveis inteiras, ponto e vírgula para declarar, para finalizar essa declaração, e assim eu vou seguindo, tá? Então, esse barra quer dizer que nessa linha, tudo que estiver nessa linha está comentado, não vai ser computado. Tá? Até porque o FreeFrame não iria identificar essa escrita aqui, ó. O que ele vai fazer com esse código? Na verdade, não é um código para ele. Então, o nosso trabalho agora está se baseando em fazer uma máquina entender aquilo que a gente está escrevendo. Tá? Então, para fazer a máquina entender, tem que escrever na linguagem entendível pela máquina. Pois bem, pode ser que você não queira só comentar uma linha. Pode ser que você queira comentar 200 linhas. Existem programas FreeFrame, sei lá, com 5.000 linhas, né? Porque depende muito do que você quer fazer, a quantidade de informação que você quer, que você quer que compile, né? Então, o que você deve fazer? Né? Se eu quero comentar algo maior do que uma linha apenas, você bota barra, asterisco. Asterisco, barra. Entre esses dois comandos, você bota tudo que você quiser que esteja comentado e que o FreeFrame não compile. Tudo bem? Então, barra, asterisco, barra, vai fazer com que tudo que estiver entre eles dois não seja computado pelo FreeFrame. Outra coisa interessante é que, por exemplo, se eu quero declarar uma função, você tem que identificar essa função. Então, aqui, por exemplo, uma função f. Esse aqui é um exemplo qualquer, tá? Então, dentro do FreeFrame, digamos que eu defino um domínio e tudo mais, e eu quero declarar uma função. Bem, você precisa dizer que essa função, de fato, é uma função. Então, o func_f vai te dizer que isso é uma função f, e que depende das variáveis x e y. Então, aqui eu estou escrevendo para vocês uma declaração de uma função que depende das variáveis x e y. Uma coisa muito interessante também é que o FreeFrame, por exemplo, ele já vem pré-estabelecido que quando você quiser... Bem, quando você estiver falando de x e y, o programa já entende que isso são os nossos eixos cartesianos. Tudo bem? Então, se você fala x no programa, ele já vai entender, tá bom, estou com x. Y, ele vai entender também. Estou com y. Z, tudo bem, estou com z. Pronto. Então, ele vai entender que cada uma desses valores x, y, z são elementos de informação dos seus eixos, tá? Então, nós temos as nossas variáveis, né? X, y, z, que é automaticamente identificável, né? E se eu quero trabalhar com alguma coisa que dependa de x, se declarar diretamente x, bem, aqui nesse caso, função f, né? Ele vai depender da evolução de x e y, para valores distintos. Se eu quero, sei lá, declarar alguma coisa que seja... Bem,
Nosso ADP geralmente não usa o sistema de Y de T, menos Laplaciano de Y, na equação do calor. Então isso não pode ser feito. Tem uma saída, né? Se você não quiser fugir das suas notações, chama de YY. YY, o FreeFrame não vai entender como sendo 2Y. Não, vai entender como uma declaração de uma variável desconhecida para ele. Tá? Então você pode botar XX junto com o outro, YY com o outro, né, que ele não vai identificar que você está repetindo duas vezes o Y não, tá? Tampouco duas vezes o X. Então é uma forma de fugir disso, né? Se você quer trabalhar com uma equação que comumente você costuma usar um tipo de variável, né? Como eu falei, na equação do calor, muitos trabalhos, se vocês pegarem, se descreve dessa maneira. Um problema homogêneo, por exemplo, né? Então a gente tem esse hábito de trabalhar com YT menos Laplaciano de Y. Então se você quiser escrever isso no FreeFrame, você não pode escrever Y de T, porque ele vai entender que Y é um eixo. Né? Então, vai programar no FreeFrame, chama de YT menos Laplaciano de YY, e tá bem. Pode trabalhar agora tranquilamente. O FreeFrame ele não vai encrencar contigo não, tá? Tá tranquilo, tá? Então, ele só vai identificar algum tipo de operação algébrica com Y, se você definir aqui, ó, se for Y mais YT, ou Y vezes, aí sim. Mas da forma como é declarado esse Y junto, ele não vai entender que é repetindo o eixo Y duas vezes não, tá? Então é uma forma de você fugir desse problema de notação, de vício de notação, né? Por enquanto, tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Pois bem, vou continuar então. Tá, então, alguns comandos iniciais. Só um instantinho aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá logado, sim. Tá, então, alguns comandos iniciais. Pois bem, no FreeFrame, nesse ambiente FreeFrame, nós vamos declarar int, vai significar que as variáveis ou as informações que vêm após essa declaração int são valores inteiros. Então, se eu falo int i n, eu não estou falando que tanto i quanto n é igual a 20, não. Eu estou falando o seguinte, ó, eu estou declarando duas variáveis inteiras. A primeira variável é a variável i. A segunda variável é a variável n. São variáveis inteiras, só que o n tem uma atribuição de valor, ou seja, n é igual a 20. Apenas o n é igual a 20, o i não. Ou seja, o i é uma variável inteira, desconhecida. O n é uma variável inteira, conhecida. Tudo bem? Então, aqui, novamente, se eu quero declarar uma variável real, por exemplo, v 0.3. Estou falando para vocês o seguinte, ó, essa variável declarada v, ela tem um valor definido, é 0.3. Tá? Pois bem, essa instrução real, int, né, dessa forma, vai nos dizer que essas variáveis essas variáveis x, y são vetores. Tá? São vetores n. O que quer dizer isso aqui? Ó? Quer dizer que o comprimento dele é n. Ou seja, estou declarando vetores de comprimento n. Mas que n mesmo? 20. Então, o programa que ele faz, como eu declarei anteriormente que o n é igual a 20, no programa ele vai entender que esses vetores têm um comprimento n. Como o n foi declarado anteriormente como 20, o programa vai entender, tá bom, ele declarou variáveis reais, na verdade, são vetores, né, com comprimento 20. Então, tem x quanto y. Tá? Bem, x, y não quer dizer que seja x e y não, tá? Como eu falei, é uma forma de fugir desse negócio. Veja, se eu boto só x, n, y, n, quer dizer que sim, eu teria uma coordenada, e na coordenada x, um vetor de comprimento 20, mas não estou dizendo isso para vocês, não. Estou dizendo que estou pegando vetores com o nome xx, y, e esse comprimento n. Que n é igual a 20, então ele vai entender que o comprimento desse vetor é igual a 20. Pois bem, como dito anteriormente, né, essas variáveis x, y, z, elas vão ser pré-definidas no próprio programa. Internamente, a engenharia dele entende que x, y, z são variáveis das construções dos eixos, né? Ou seja, isso é justamente o x, y e z para a gente, né? A abordagem tridimensional do problema, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, que se nós queremos gerar um determinado domínio no FreeFrame, nós temos que saber um pouco de parametrização.
Porque as figuras elas não vão se autogerar. Eu não tenho, por exemplo, a opção do FreeFrame de sair clicando em pontos coordenados e gerar uma figura. Não tenho isso. Por exemplo, no Gmesh tem. Só que o Gmesh só faz malha, ele não computa. E o FreeFrame ele computa. Então, né, para a gente é mais interessante algo que faça a computação de dados. Então, a gente não tem, né, a opção de sair gerando, né, clicar em ponto e sair gerando figuras planas. Né? Não tem como fazer isso no FreeFrame. Ele não é feito para isso, né? Então, eu não consigo sair clicando em coordenadas e gerar um domínio qualquer, não. Então, eu tenho que declarar. Então, no nosso caso aqui, eu vou estar declarando uma circunferência, porque é assim que se parametriza uma circunferência. Né? T está variando de 0 a 2π, em x eu tenho cosseno de t e em y seno de t. Se você bota para computar esses dados, você sabe que, bem, na verdade isso é conhecido, né, entre nós, que isso é uma forma de parametrizar a circunferência. Outra coisa importante aqui, ó, é que esse label aqui, ó, ele é opcional. Você pode definir ele ou não. E para que serve esse label? Serve para você etiquetar as coisas, ou seja, dar nome para essas coisas. E para que eu quero nome para essas coisas? Né? Bem, acontece que como nós estamos falando de evolução de equações diferenciais parciais, pode ser e deve ser que nós tenhamos condições de fronteira. Então, por exemplo, uma circunferência, você pode ser que você precise de condições aqui, né, sobre a fronteira. Eu chamo isso de domínio ômega, eu posso falar que a fronteira é de ômega. Então, quando você bota, por exemplo, o label igual a 1, né, quer dizer o quê? Ó? Que a borda, esse border quer dizer isso, tá? É a borda da figura. Não estou falando que é a região toda, não. Estou falando que é só isso aqui, ó. Tá? Então, aqui vai me definir a borda. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Que a borda da figura, ela é gerada por uma circunferência, né? Que tem essa parametrização. E se eu quiser dar um nome para ela, eu boto o label. Tá? Então, eu posso deixar denominado de label igual a 1. E quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu for trabalhar com a formulação do meu problema, se eu tiver condições de fronteira, quando eu for fazer a programação de dados, se eu quiser chamar a fronteira para falar que a solução sobre a fronteira tem um determinado valor, eu vou ter que identificar ela no programa. Ou seja, suponhamos que a minha função U, que é a solução de algum problema, ela restrita, né, esse que é o signo de restrição, ela restrita a fronteira, ela é igual a 0. Só que quando eu vou programar os dados do FreeFrame, não é feito dessa maneira a programação de dados. Então, o que deve fazer, né? Então, no FreeFrame, por exemplo, se eu vou declarar variável de fronteira, eu tenho que falar o seguinte, ó, que sobre a fronteira, a minha solução é igual a 0. Só que também não vou botar isso no FreeFrame. Por quê? Porque eu estou falando para vocês aqui, ó, que 1 é a fronteira. Então, ao invés de escrever dessa maneira, eu escrevo em 1, que vai ser a fronteira, né? Ó, que a forma como é programada aqui, border, quer dizer que eu estou escrevendo na fronteira. Então, eu estou dizendo para vocês que em 1, a solução é igual a 0. Ou seja, na fronteira, a solução é igual a 0. Então, isso aqui, ó, se converte nisso. Então, a forma de programar dados de fronteira é essa. Tá? Mas eu vou falar também no próximo encontro sobre condições de fronteira de Dirichlet e Neumann, tá? Então, é só para dar um sentido, né? Para que nós estamos falando de fronteira, por que isso tudo, tá? Então, nós sabemos como programar os dados de fronteira, né? Desde que nós tenhamos esses dados. Aqui, eu vou passar, deixar salto melhor, né? Pois bem, então, para a gente, de agora em diante, nós sabemos que int vai declarar variáveis inteiras, real vai declarar variáveis reais, e isso que vamos declarar vetores, tá? Com comprimento definido anteriormente de 20, né? Mas podia ser o comprimento n e você declarar outros valores, né? Esse aqui é o comprimento vetor que eu estou exigindo que seja. Border vai nos indicar a fronteira do conjunto, né? Ou seja, a extremidade do conjunto, né? E, bem, aqui tem alguns comandos extras, né? Que eu vou comentar agora com vocês. Por exemplo, imagina o seguinte, que nós queremos trabalhar em determinado problema, tá? Então, no slide passado, anterior,
eu comentei o quê? Tá, que nós podemos declarar informações sobre a fronteira. Tá? Então a pergunta é, tá, mas e dentro? Você não vai declarar nada dentro? Bem, é uma pergunta razoável, né? Porque eu só vou trabalhar sobre a fronteira, então? Não. Esse comando mesh vai dizer o que pra gente? Vai dizer que, primeiro, uma vez que eu declarei essa borda, eu chamei de C, né? C eu chamei CT02Pi, eu chamei da forma como é escrito aqui, né? Eu chamei de fronteira do conjunto. Se eu quero quebrar, né, o domínio, né? Ou seja, gerar um domínio para isso, eu tenho que malhar esse domínio. Esse comando de malha é chamado de mesh. Tudo bem? Bem, o TH, né, é a triangulação do meu domínio. Ou seja, isso que vai indicar como o seu domínio está sendo feito, a triangulação dele. O FreeFrame, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem, nem, a desvantagem primeiro, né? Que ele só gera elementos finitos triangulares. Então você não vai ver um elemento finito quadrangular de forma alguma no FreeFrame. Você não vai ver. Tá? Então só vai gerar elementos triangulares. E qual a vantagem disso? Que a computação dos dados é mais rápida, porque o programa ele gera com mais facilidade elementos finitos triangulares. Então, se ele gera mais facilidade, gera mais rápido, obviamente o programa vai se comportar mais rápido. Tudo bem? Então, Mesh vai construir a malha de elementos finitos, no nosso círculo unitário que eu acabei de identificar anteriormente, né? O TH vai ser a triangulação do domínio, tá? A forma como vai ser triangulado. Build Mesh vai ser a geração de malhas não uniformes, ou seja, os triângulos que vão gerar a malha do meu domínio, eles não vão ter o mesmo formato, eles não têm necessidade nenhuma de ter o mesmo formato. Então, o que acontece nos elementos finitos? Bem, nos elementos finitos, eu vou falar grosso modo, né, porque aqui não tem como a gente entrar em detalhes de como funciona o processo de elementos finitos. Mas, imagine o seguinte, tem uma figura como essa, né, que é toda coberta por triângulos. Tá? Então, o que o elementos finitos faz? Digamos que não tem nada quebrado aqui, ó, que é uma região normal. Tá? Bem, isso tem uma superfície, tá, sem problema nenhum até agora. Se você quer estudar elementos finitos, ou usar o método de elementos finitos sobre uma determinada região, então o ideal é que você discretize essa região. O que é discretizar? É quebrar em pedaços menores. E o que faz os elementos finitos? Bem, o que são os elementos finitos? Os elementos finitos são justamente essas partes menores. Aqui no caso, isso aqui é meu elemento finito, isso aqui é meu elemento finito, são os elementos finitos triangulares. Tudo bem? Esses aqui são os meus nós. Então, como é que funciona essa geração de malha? Né? Então, primeiro, em cada ponto disso aqui, eu identifico um determinado elemento. Tá? Aí parte para o próximo elemento. Dentro de cada um desses triângulos, nós vamos construir, o programa, né? Então, o programa faz o quê? Dentro de cada região disso aqui, ele constrói aproximações para o problema, né? Um problema abstrato que você tem, como nós vamos estudar a formulação variacional de problemas de solução que tem a solução fraca, nós não sabemos a cara explícita desses problemas, dessas soluções, perdão. Então, os elementos finitos vão fazer isso, eles vão pegar o problema abstrato, vão aproximar por polinômios em cada uma dessas partes, tá? E esses polinômios a gente vai declarar. Que tipo de polinômios são esses? É polinômio de grau 1? Polinômio de grau 2? Então, de um modo geral, é isso que ele faz. Ele pega uma região, quebra em partes menores. Dentro de cada parte dessa pequena, você vai ter um conjunto de polinômios que descreve, né, o comportamento ou a aproximação do comportamento da solução através de funções polinomiais que nós vamos declarar. Tá? Então, os elementos são esses triângulos, então aqui nós vamos gerar polinômios, de modo que quando você juntar as informações de todos os polinômios, você vai ter uma solução aproximada para o que se espera de uma solução do problema. Tá? E como é que eu faço para calcular o erro dessa aproximação? É possível? É.
Eu posso definir o erro? Pode. Você pode definir o erro de aproximação. Então, quanto menor o erro, ou seja, quanto você declara um erro muito pequeno, você vai ter uma melhor aproximação entre o problema real e o problema que foi construído através de elementos finitos. Tá? Então, uma coisa que nós devemos ter muito cuidado no FreeFEM é o que a gente vai declarar como leitor de malha. Por quê? Porque, bem, eu estou falando que mesh vai construir a malha. Tá? Só que o mesh é um comando de construção de malha em 2 dimensões. Tá? Então, se eu falar, eu quero gerar malha. Mas, bem, você está em 2 dimensões, vai chamar de mesh. Se você está em 3 dimensões, em que você tem uma superfície e um volume, você vai chamar de mesh 3. Se você está apenas na superfície, você vai chamar de mesh S. Uma curva, mesh L. Então, imagine que você tem uma garrafa. Tá? Se você quer parametrizar essa garrafa, se você declarar 2D mesh, ele não vai gerar malha. Porque uma garrafa não é um ambiente bidimensional, cara, a grosso modo falando, né? Não é um ambiente plano. Bom, não é um ambiente plano. Você tem uma curvatura e tudo mais. Então, o que você deve fazer aqui? Né? Você sabe, então, que você não consegue gerar malha de uma garrafa com o comando mesh. Se eu botar mesh 3, ele também não vai identificar, ele não vai conseguir construir a malha dessa garrafa. Porque dentro da garrafa tem um espaço oco ali, né? E ele não vai identificar. Mas se eu declaro mesh S, aí sim, ele gera malha, porque eu estou na superfície, por mais que tenha um buraco dentro, ele vai gerar a malha da superfície. Tá? Então, para cada um dos aqui, não é à toa que vou chamar de mesh 3, mesh S. Então, você primeiro tem que saber em que tipo de problema você está trabalhando. Domínio, né? É um domínio plano? Mesh. É um domínio tridimensional com volume? Mesh 3. Superfície de um domínio tridimensional? Mesh S. É uma curva? Mesh L. Tudo bem? Pois tá. Então, dado isso, nós vamos agora introduzir um primeiro programazinho que a gente é capaz já de gerar, tá? Outra coisa muito importante que eu não comentei, né, é sobre essa malha, né? Porque se eu estou num ambiente FreeFEM, eu vou construir uma malha de elementos finitos, né? Porque é isso que ele faz. Você pega um domínio, ele vai discretizar o domínio, quebrar um bocado de pedacinho pequeno, né? O que vai dizer a quantidade de pedacinhos é justamente a quantidade de nós sobre a fronteira. Posteriormente a gente vai ver isso aqui no experimento, tá? Então, a quantidade de nós sobre a fronteira vai me dizer a quantidade de triângulos que eu vou ter dentro ali do meu domínio. Ou seja, quanto maior o número de nós, maior o número de triângulos. Tudo bem? E esses triângulos, eles não são gerados de maneira aleatória, não. Não. Ou seja, esses elementos finitos que são criados, eles não são criados de maneira aleatória. Existe uma coisa por trás disso tudo, né? Existe uma criação por trás disso tudo. Né? E a forma como essa malha é criada, ela segue um princípio de triangulação de Delaunay. Tá? Então, o que é isso? Né? Em resumo, essa triangulação de Delaunay, ela faz o quê? Ela pega um triângulo, tá? E maximiza os ângulos, os menores ângulos desse triângulo. Então, imagine o seguinte, bem, se eu tenho um triângulo qualquer, tá? Pode ser que aconteça coisa como essa. Coisa bem tosca mesmo, assim, sabe? Então, pode ser que aconteça uma coisa como essa. Uma coisa como essa não é boa para a triangulação. Não é boa. Então, o que é essa malha? Né? Como esse elemento finito é construído? É um elemento finito, mas uma coisa como essa é até estranha para trabalhar. Então, essa malha de Delaunay, essa triangulação de Delaunay, faz isso. Ele maximiza essa abertura angular de todos os ângulos, né? Principalmente esses ângulos mais agudos. Então, se ele maximiza isso, ele automaticamente reconstrói
algo que apareça nesse sentido na discretização. Então, como eu boto para gerar malha, ele olha, opa, os começa não pode ser não. Então, vamos abrir mais triângulo e ele melhora a aparência e deixa uma coisa como essa, por exemplo. Claro, um exemplo, né? Então, é isso que ele faz. Ele maximiza esses ângulos agudos de modo a evitar que uma coisa como essa aconteça, né? Isso que não é muito interessante para a gente em termos de discretização. Então, ele melhora a cara do todo e maximiza esses ângulos. Então, triângulos como esses não vão aparecer com esse comando de malha usando o build mesh, tá? Então, ou seja, os nossos elementos finitos, eles são criados respeitando uma condição de criação de malha em que os ângulos agudos sejam maximizados, tudo bem? Então, os elementos finitos são construídos dessa maneira. Pois bem, então, vamos lá, né? Esses nossos comandos, na verdade, eles devem já gerar um plot para a gente. Então, se nós colocarmos esses comandos aqui, eles já devem nos dizer, ó, tá bom, depois que eu plotar, eu vou ter minha primeira figura. Então, vamos ver se funciona de fato, né? Então, primeiro, eu particularmente gosto muito de trabalhar com essa ferramenta chamada Medit. O que Medit faz? Né? O Medit é uma biblioteca que gera possibilidades de visualização de malhas. Tá? Então, é isso que ele faz. Ele gera possibilidade de visualização de malha. Então, para que isso? Bem, primeiro, o Medit ele ajuda a ajustar a escala. Porque, às vezes, você vai plotar, pode ser que ocorra, você plotar um problema e a escala ser muito, como eu vou dizer, muito absurda, assim, do ponto de máximo para um ponto de mínimo. Nem tudo são flores, né? Pode ser que ele atinja um mínimo, sei lá, em menos 3 elevado a 15 e o máximo em 10 elevado a 28. Se tu for olhar para um gráfico como esse, é uma coisa absurda. Então, o Medit, ele ajusta em determinado ambiente e te gera uma visualização com uma escala. Né? Ele te fala, ó, a escala é essa e tudo mais. Então, ele te melhora a condição de visualização. O Medit tem uma ferramenta muito boa. Então, como nós havíamos falado anteriormente, né, esse int aqui são as variáveis inteiras a ser declaradas. Eu falei que int C0 é igual a 100. Tá? Tudo bem. Bem, eu não precisava botar igual a 100. Eu só precisava declarar int C0, porque é uma variável inteira. Tá? Então, esse 100 aqui, na verdade, ele não foi usado. Posso até apagar ele. Se deixar só int C0, tá bom, que é uma variável inteira que está sendo declarada. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma circunferência novamente, né? Porque eu estou usando a parametrização x e y, que depende de seno e cosseno. Eu sei que essa parametrização vai me gerar uma circunferência e uma circunferência de raio 10. Por quê? Porque uma circunferência cosseno t, seno t, simplesmente, vai te gerar uma circunferência de raio 1. Como eu estou multiplicando por 10, tem uma circunferência de raio 10. Ah, e se, por exemplo, eu quero transladar ela para algum lugar? Bem, você pode somar e subtrair o que você queira aqui, para levar a sua circunferência para o local que você queira. Ou seja, funciona bem mesmo com uma ideia de parametrização. Né? Porque é uma parametrização. Então, quando eu chamei ele aqui, eu chamei de C0, é porque eu estou falando o seguinte, ó, a borda da circunferência, né, da circunferência de raio 10, é C0. Isso aqui só vai gerar fronteira, só vai gerar a borda. Tá? Se eu quero gerar malha, eu tenho que ter um comando. Build mesh é essa malha construída de acordo com a triangulação de Delaunay. Tá? Então, build mesh, vamos falar o seguinte, ó, que sobre a borda, C00, eu vou usar a triangulação de Delaunay, ou seja, vai maximizar esses ângulos mais agudos, para evitar que seja uma malha assim, bem estranha. Tá? E sobre essa fronteira, eu estou falando o seguinte, em C00, que é a fronteira, eu estou tomando 200 pontos. Tá? Esse load que é carregar, Medit, né, vai me servir agora, porque eu vou usar o Medit, eu vou falar o seguinte, ó, chama Medit. Ah, ele está aqui, ó, foi declarado, então ele vai chamar Medit. 2D Mesh vai ser o nome da figura que vai aparecer, e ele vai fazer o quê? Ele vai desenhar, né, TH, o TH é declarado dessa maneira, que são 200 pontos sobre a fronteira, e a malha vai ser gerada por build mesh. Então, eu vou estar gerando para vocês uma malha, né,
visualizada com o Medit e que na fronteira da malha tem 200 pontos. Tudo bem? Então, só para ficar mais claro, cadê? O FPB, cadê? Aqui, tá, domain, né? Ou seja, tudo aquilo que eu acabei de escrever para vocês, ó, tá aqui. Carreguei Medit, né? Então, comentei Medit para saber o que eu estou fazendo, né? Estou declarando que Medit está sendo chamado. Eu estou pegando uma variável inteira C0, como eu falei, dá para tirar isso aqui, não tem problema, né? Estou pegando a variável inteira. Pois bem, eu estou criando uma circunferência parametrizada, né? E que o raio de circunferência, né? Raio 10, tá? A malha está sendo criada com 200 pontos sobre a fronteira. Esse mesh é utilizado por quê? Porque eu estou trabalhando em 2 dimensões. Então, como o slide anterior falava, se eu tenho 2 dimensões, eu tenho mesh. Se eu tenho 3 dimensões, mesh 3. Tá? Então, o TH eu chamo de triangulação da malha. Tá? Então, eu estou fazendo o quê? Estou pegando 200 pontos sobre a fronteira e estou falando o seguinte, vamos lá. Vamos lá, vamos construir malha com 200 pontos na fronteira. Como é que fica? Então, a malha está sendo criada dessa maneira. Se você botar somente até essa linha 8, ele não vai plotar. Não vai. Porque você não tem um comando de plot. Bem, o Medit, ele serve como comando de visualização. Tudo bem? Então, ele pode plotar tranquilamente. Ele vai gerar para ti a visualização da malha plotada, como seria. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Pronto, como falei, né? Não necessariamente você precisa botar aqui, ó. Bem, você tem que ter uma variável inteira C0. Por que eu preciso declarar essa variável? Porque eu estou falando, ó, chamando label C0, tá? Ele tem que ser identificado. Por que tem que ser identificado? Porque o label eu estou etiquetando, estou dando nome para ele. Se estou dando nome, eu tenho que identificar anteriormente se eu declarei esse nome. Eu declarei, ó, C0, estou declarando como sendo uma variável inteira. Então, está tudo declarado. Então, nós temos um programinha pequeno, né, 10 linhas, mas pode até tirar os comentários, ó, fica um programa bem menor. Se tu tirar, fica um programa menor, né, não tem problema algum. Eu tenho que botar porque senão eu esqueço, né, eu acabo me organizando. Então, tem um programa de 5 linhas que vai te gerar uma figura. Aí você mata tudo preto por quê? Aí tem os comandos para você deixar claro, né, aperta o B, por exemplo, fica branco, enfim. Tem comandos esses que posteriormente a gente vai comentar, tá bom? Pois bem, então, retornando aqui, nós agora sabemos que isso que foi declarado aqui, né, esses comandos que estão aqui, são justamente os comandos que eu botei nesse programinha que acabou de rodar. Tá? Então, o Medit, eu botei dessa forma aqui justamente para comentar cada passo que foi atribuído. Tá? Então, mesh, como são 2 dimensões, vai ser só o mesh. Tá? Build mesh é um... Bem, você tem que botar o build mesh, porque ele vai gerar malha de acordo com a declaração que você tem aqui. Existem outras formas de declarar malha também, mas a build mesh vai te gerar uma malha uniforme, mas vai respeitar essa construção de malha, tá bom? Então, considerado 200 pontos, tem aquela malha. Mas se porventura, Pitágoras, eu não gostei desse negócio de 200 pontos, não. Eu quero construir um domínio com mais pontos, ou com menos pontos. Então tá bom, vamos pegar 200 pontos, não. Vamos pegar, sei lá, 10 pontos. Né? Mudou para 10, salvou, vai na pasta onde está o arquivo. Pronto. Então agora está gerando para ti uma figura, né? uma quase circunferência, né? Porque a quantidade de pontos que tem na fronteira é insuficiente para construir uma circunferência. Né? Ou seja, quanto mais pontos você considerar na fronteira, melhor vai ser a sua discretização como um todo. Tá? Então, você pode fazer isso tranquilamente. Mas não quero 10 não, tá muito pouco. Vamos botar 1000. Vai construir? Claro. Tem que construir. Ficou um pouco pesado, né? Mas construiu. Ficou uma coisa bem densa, né? Ó. Mas se der um zoom aqui, ó, vai mostrar. Tá os triângulos lá. Só que é tão pequeno, que fica uma malha muito densa. Então, claro, você tem que ter
uma sensibilidade de que se você botar muitos pontos, você vai conseguir uma aproximação melhor, claro, mas pode ser que não seja tão útil, porque gerar muitos pontos torna o seu programa muito mais lento. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas eu consigo melhorar a aproximação porque eu não boto, então, muito assim mesmo demore, porque existem formas melhores de você construir melhores aproximações. Por exemplo, os polinômios que estão sendo definidos, né, para aproximação de soluções de elementos finitos, não precisa ser polinômio de grau 1, pode ser polinômio de grau 2, grau 3. Então, quanto maior o grau do polinômio, melhores aproximações você consegue. E sem ter o custo de ter uma malha muito refinada, né, uma malha muito densa. Tá? Então, como eu falei, né, ó, aqui é aquela mesma figura, né, só que ao invés de botar com 200, tinha botado com 20, só para vocês terem uma ideia, né, que são os 20 pontos, são os 20 nós que estão sendo declarados, né, e usa o comando build mesh para gerar essa malha. Então, ele usa o critério de triangulação Delaunay e fala o seguinte, ó, cada um desses ângulos aqui, eu vou maximizar, né, maximizar que eu falo, não necessariamente que são os triângulos tudo equilátero, não, ele maximiza para evitar que os triângulos gerados com ângulos muito pequenos, eles sejam melhorados, tá? A grosso modo é isso. Ou seja, é como se tivesse uma pré-compilação, ele, opa, tem uns triângulos aqui estranhos, vamos melhorar isso, vamos melhorar. Então ele maximiza os triângulos aqui, usando o triângulo para melhorar essa triangulação, tá? Então, considerar 20 pontos é bom, porque você consegue algo muito parecido com a circunferência, né? Mas considerar 200 pontos é melhor, você consegue uma malha mais refinada, então você consegue melhores aproximações, obviamente, né? Tá, então, essas suas referências, né? Essas referências, na verdade, isso aqui é um artigo, isso aqui é um mini curso, né? Mas o material que tem disponível dentro da própria pasta FreeFAM já contém muitas das informações que foram dadas aqui. Beleza? Tá, então, por hoje tem isso, né? Tem isso de informação, para não ficar muito pesado também. Né? Então, o que tem que ficar bem claro, né? É que nós precisamos baixar o FreeFAM, baixar um editor, né? Para poder modificar algum tipo de programa e, posteriormente, salvar no formato .edp. Se você faz isso, pronto, você está apto a pegar um programa e gerar os seus próprios programas, né? Porque você vai ter um editor, você vai poder mexer um programa aqui, outro ali, mudar dados de acordo com a sua necessidade, e depois, posteriormente, para salvar a ponta, bota a ponta .dp e pronto, ótimo, né? E você tem as condições básicas, né? E por hoje é isso.